Aqui no canal nós já analisamos diversos heróis poderosos, como o Doomslayer, Superman e Dante, mas nenhum deles consegue se aproximar ao poder épico do lendário Chapolin Colorado, um ser que é tão poderoso que, se você não prestar atenção, alguns dos seus poderes e feitos podem passar despercebidos. Mas não temam, pois hoje iremos analisar 100%, ou pelo menos o máximo possível, das capacidades do super-herói mais poderoso da criação. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva e, é claro, junte-se ao Discord do canal, que estará no comentário fixado. Chapolin Colorado Lane, nome original Chapulin Colorado, com outros nomes como Polegar Vermelho e Vermelhinho, é o épico super-herói interpretado pelo ainda mais lendário e finado Roberto Bolanos. O Chapolin foi criado como forma de protesto contra os super-heróis norte-americanos e também para mostrar a força acovardada da América Latina e mostrar que um herói de verdade não é aquele que não tem medo, e sim aquele que supera o medo a cada vez que entra em perigo. Chapulin é uma espécie de gafanhoto comestível muito apreciado no México, e essa referência a um gafanhoto aparece diversas vezes durante a série. Na verdade, o nome Chapulin Colorado, em português, quer dizer gafanhoto vermelho. O nome do Chapolin foi escolhido em base de insetos, porque o padrinho de Bolanos estudava e colecionava esses seres. Então ele escreveu o nome de 4 insetos em pedaços de papéis e os colocou dentro de um chapéu e pediu para que alguém sorteasse. E assim veio o nome Chapulin, gafanhoto. Os outros 3 insetos eram libélula, escarabarro ou escaravelho e gorgorro ou caruncho. E Chapolin é dito de ser filho de Pantaleão Colorado Roto e sua mãe é Luisa Lane Roto, claramente uma piada com Lois Lane, e até mesmo ele tem uma prima chamada Mariposa. Mas agora que sabemos um pouco sobre o Chapolin, vamos mergulhar mais no universo quase infinito dos poderes e habilidades dele. É claro que nenhum super-herói é um super-herói sem seus equipamentos, e vamos começar com a marreta biônica. Essa marreta é basicamente o Mjolnir do Chapolin, que até pode ser chamado de volta com um simples assovio. Essa marreta é tão poderosa que pode ser usada para jogar seus inimigos ou quem quer que ele queira a distâncias gigantes, e ele ainda pode refletir o que for jogado nele com a marreta. As pílulas de nanicolina fazem com que, por alguns minutos, o Chapolin encolha para um tamanho de cerca de 20 centímetros, e os objetos que ele está segurando são encolhidos junto, e sua força é praticamente quase preservada em sua totalidade. E ele ainda pode sobrepujar sem problema algum quase qualquer ser. As suas anteninhas de vinil podem até parecer parte do seu traje, mas elas na verdade estão ligadas ao seu sistema nervoso central e têm um papel muito mais fundamental do que você pensa, porque através delas ele é capaz de entender qualquer língua no universo, assim que suas antenas captam o idioma. Quando ele foi para Vênus, ele próprio disse que domina todos os idiomas do sistema solar. Ele também pode adicionar seu modo de super velocidade em suas antenas e basicamente se torna um velocista, e é tão rápido que parece se teletransportar. E as pessoas que estão olhando para ele ainda acreditam que ele está de frente para elas, mas na verdade ele já saiu há muito tempo. A corneta paralisadora é uma buzina de bicicleta que, quando é apontada para uma pessoa ou objeto, se for tocada uma vez, o alvo é instantaneamente congelado no ar, ou qualquer movimento que estava sendo feito independentemente do peso. O Chapolin já até congelou objetos que estavam indo contra ele, ignorando todas as leis da gravidade e também da física. Uma vez foi jogada uma faca contra ele, ele congelou a faca, a girou e depois descongelou ela com a buzina, e ela manteve todo o seu momentum e força.
Então, caso a buzina seja tocada 2 vezes, a pessoa ou objeto congelado é liberto novamente. Embora haja piadas sobre ele ser desajeitado com esse apetrecho, ele demonstrou extrema competência com essa buzina ou corneta, já que é capaz de rapidamente elaborar planos para subjugar seus oponentes. E a corneta é um pedaço de tecnologia tão absurda que nem mesmo outros alienígenas extremamente avançados, como os marcianos, conseguem tancar o poder descomunal dessa maravilha. Ele também tem um bigode que o torna indetectável a qualquer um. Inclusive, se ele colocar o bigode na frente da pessoa, ela não vai conseguir reconhecê-lo. E é claro que ele já colocou suas mãos em muitos outros apetrechos, mas esse é o seu arsenal principal. E como podemos ver, a corneta paralisadora em específico é extremamente poderosa. Mas uma das maiores qualidades do Chapolin é o seu carisma. Em um momento, a sua nobreza foi tanta que ele conseguiu convencer uma bruxa que estava indo contra ele inicialmente a eventualmente ajudá-lo. Até mesmo aliens dizem que a fama do Chapolin se estende além do sistema solar. Sem contar que ele fez um robô assassino jogar xadrez e golfe com ele na animação. O Chapolin também possui uma percepção extrasensorial, conhecida como o sexto sentido, e isso o alerta de possíveis perigos que podem estar à espreita. Suas antenas também são capazes de sentir a presença de inimigos e perigos. Em um momento, enquanto ele estava na Terra, ele pôde sentir a presença de Alma Negra, que estava no espaço a milhões de quilômetros. E uma das piadas mais recorrentes na série do Chapolin é que ele pode aparecer em qualquer lugar, e isso de fato é uma habilidade dele. Geralmente ele responde e se teletransporta instantaneamente a quem chamá-lo e perguntar quem poderá defendê-lo. Então ele simplesmente aparece, não importa onde seja, e isso se estende até outros períodos do tempo, como Romeu e Julieta e até a Segunda Guerra. E sua presença parece até distorcer o tempo, porque todo mundo o conhece, até mesmo Hitler. E já que estamos falando de pessoas que já faleceram, vocês sabiam que o Chapolin pode ressuscitar os mortos? E também pode usar o seu teletransporte em combate. Isso sem contar que ele pode quebrar a quarta parede consistentemente. Ele já apareceu lendo seus próprios quadrinhos, ele conversa com a audiência diretamente. E no episódio final, ele estava completamente consciente que a sua série ia acabar e interagia diretamente com os atores. E já que mencionamos o tempo, o Chapolin também pode manipular o tempo. Em um momento, em uma luta contra um vampiro, faltavam algumas horas para o amanhecer, então o Chapolin foi em um relógio e foi girando os ponteiros até a hora do amanhecer, e então o sol simplesmente apareceu. No episódio La Ley del Chipote Chilón, os vilões estavam tranquilos que em 5 minutos algo iria acontecer. Então, em uma cena tensa, o Chapolin simplesmente mexeu nos ponteiros e o próprio tempo foi alterado. E que tal falarmos um pouco do espaço? O Chapolin pode sobreviver ao frio, ao nível de radiação obsceno no espaço, e ainda pode sobreviver ao vácuo e até ao fato de ficar sem oxigênio, pois ele já derrotou alienígenas enquanto estava no espaço. E o espaço que o shape do Chapolin ocupa até pode enganar as pessoas. Você olha para ele e acha que ele é fraco ou até frango, mas o Chapolin é mais poderoso que qualquer ser humano. Ele é sobre-humano em todos os aspectos. Em termos de puro músculo, o Chapolin pode facilmente segurar pedaços de meteoritos aerolitos gigantescos. E apesar de parecer que está tendo trabalho, isso é coisa pequena para ele. Mas fiquem calmos que logo nós vamos explorar mais esse aspecto. Pois outro aspecto subestimado do Chapolin é sua inteligência, e geralmente quem assiste os episódios separadamente sem ordem cronológica pode achar que ele é burro, mas na verdade ele é um hiper gênio, especialmente quando a situação pede.
Então ele se torna extremamente sério e resolve as situações mais complexas e até descobre a fraqueza dos seus oponentes rapidamente. Ele também era parte do sindicato de heróis, paladinos e similares. Então o cara tem experiência de sobra. Ele é uma mente tão à frente do seu tempo que em um episódio ele fabricou uma nave espacial. E as naves dele são capazes de irem até Saturno, Marte e outros planetas no sistema solar. Sem contar que suas naves resistem tranquilamente a tudo que o espaço oferece e até as condições adversas não são nada. A sua invenção é perfeita e opera muito bem até mesmo em Júpiter, pois ele até faz uma ligação para Guterres, que está com sua esposa no planeta. E o Chapolin diz que o tempo lá flui de forma diferente e ele simplesmente fala com Guterres, que está em Júpiter, com um telefone. Inclusive, ele ainda criou um androide totalmente funcional e extremamente complexo. E esse androide, além de ser uma doméstica, ainda tem funções para atuar como engenheira por trás da construção de naves espaciais. E esse androide também se casou com um micro-ondas, então, bom pra ela. Ele também é extremamente bem versado em praticamente todo tipo de conteúdo e é considerado o inimigo número 1 do mal em todo o universo. Agora vamos voltar para sua parte física. Ele já demonstrou que tem conhecimentos sobre exercícios físicos, sem contar que pode dar super pulos com imensa facilidade. Ele também demonstrou ser bem versado em artes como wrestling, boxing e artes marciais. Sem contar que ele já derrotou um inimigo invisível. Ele pode controlar seu corpo a um ponto onde ele pode entrar e sair de objetos extremamente pequenos. E pode até imitar Luffy com seus membros. Mas vamos ser sinceros, o que realmente torna o Chapolin um oponente extremamente poderoso é sua capacidade de literalmente manipular a realidade. Ele pode manipular a física, a lógica e até pode distorcer a realidade em contextos mais humorísticos, o tão conhecido Toon Force, que por algum motivo foi popularizado como sendo um poder que é superior a qualquer coisa. Por favor, removam essa vulgaridade das suas mentes. Toon Force é somente uma habilidade que se refere à manipulação da realidade e até às leis da física para tornar feitos impossíveis possíveis dentro de um contexto mais humorístico. É um conjunto de habilidades focado na zoeira. Isso não quer dizer que a Toon Force é ilimitada e pode vencer qualquer um. Usem o tico e teco do cérebro. Enfim, o Chapolin já demonstrou feitos insanos, como manipular a própria física e continuar subindo e descendo sem nenhum tipo de propulsão e até ficar batendo no chão. Quando ele estava utilizando de uma ferramenta e movendo ela, ele simplesmente parou para lubrificar suas mãos, mas a ferramenta continuou se mexendo. Em um ponto, ele estava observando por uma janela e ele foi olhando para o lado até que a janela estava fora da sua vista. Então, ele simplesmente manipulou a própria realidade para não só puxar a janela até ele, como também tirou ela da parede enquanto ela ainda tinha a mesma paisagem que ele estava vendo e a jogou fora. A reação dos personagens foi a minha quando vi isso pela primeira vez. E o mais impressionante de tudo, ele fez uma estátua de si mesmo ganhar vida do nada e imitá-lo perfeitamente. Mas se você acha isso impressionante, as próximas coisas vão explodir sua cabeça. O Chapolin já deu um soco em um bandido e literalmente quebrou a realidade ao colocar uma tatuagem animada de um barco afundando na barriga do meliante. Mas isso não é o melhor. O Chapolin já barbeou um homem em uma revista e ficou perfeito, significando que o Chapolin apagou aquilo da existência e o papel permaneceu completamente normal. Somente a barba saiu. Então é possível que o Chapolin, se quisesse, poderia apagar coisas da existência, como fez com a barba desse homem. E ele também pode entrar dentro de uma televisão, como se isso fosse algo normal. Em um momento do tempo, quando ele usou as pílulas de nanicolina,
ele foi esmagado completamente por uma panela e ficou literalmente como se fosse um desenho 2D, mas ele se recuperou quase que instantaneamente. E essa não foi a primeira ocasião, já aconteceu outras vezes. Aparentemente, no mundo do Chapolin, isso é algo comum até para cidadãos normais que até quebram a quarta parede direto. Na verdade, essas não foram as únicas vezes que o Chapolin mostrou um grau de regeneração absurda. Ele não só sobreviveu, como também se regenerou a espada sendo cravadas nele em todos os ângulos. O mágico, antes do show, tinha feito um trato com o Chapolin, e o trato era para o Chapolin tomar suas pílulas de nanicolina para ficar pequeno, e então ele ficaria seguro das espadas. Mas ele acabou não tomando, e ele acabou sendo perfurado em todos os ângulos do seu corpo, e simplesmente se regenerou. Ele também apresenta um grau de telecinésia, o que é deveras impressionante, e até pode ouvir outras pessoas telepaticamente. Então o Chapolin é um literal X-Men. Ele até pode resistir à manipulação mental, que dominou uma cidade de grande porte por inteiro e que também usava raios gama, e ele simplesmente aguentou tudo, porque é dito que ele tem um campo eletromagnético próprio que o protege dessas coisas. E essas são algumas das muitas habilidades do lendário Chapolin. Tudo que eu falei de habilidades que ele pode usar, como a manipulação da realidade e Toon Force, ele poderia resistir e até se adaptar, pois ele tem essa habilidade e demonstra diversas vezes, até mesmo contra ameaças físicas, que inicialmente ele não consegue sobrepujar totalmente, e na verdade ele é obliterado e não consegue ferir o indivíduo. A sua adaptação reativa entra em overdrive e em pouco tempo ele consegue competir e ferir o oponente. A pergunta correta a se fazer em relação ao Chapolin é o que ele não consegue fazer. Agora que sabemos bastante sobre as habilidades do Chapolin, precisamos entender que Chapolin, Chaves e outros skits de Chespirito têm uma relação, porque o Chapolin já apareceu em Chaves e vice-versa. O universo criado por Chespirito e sua equipe é incrível. Para vocês terem uma ideia, até mesmo em Chaves, o desenho animado, há feitos completamente fora do sério. Porém, isso é mais no contexto humorístico e está mais atrelado a Toon Force, como por exemplo, Nhonho, ao treinar para as Olimpíadas, acabou quebrando todos os continentes do planeta e ele só pulou. No desenho do Chapolin, um policial normal acabou pulando e alcançou uma altura enorme, e quando acabou tocando o chão, ele causou uma explosão nuclear gigante. O policial ficou suave com isso e o Chapolin pode até feri-lo. O Seu Madruga também já teve interações com planetas e estrelas após ser acertado. É claro, isso foi graças a Toon Force, e esses feitos são alguns de muitos, e não podemos escalar isso à força física do Chapolin. Mas que tal vermos o quão forte o Chapolin é sem nenhuma habilidade relacionada à manipulação da realidade? O Chapolin já foi visto quebrando madeira e até metal, mas não para por aí. Ele já quebrou lápides de tumba somente ao cair nelas, tanto por ficar chocado ou por literalmente pular e sem querer quebrá-las. Até mesmo o granito já foi vítima do Chapolin caindo nele e, é claro, foi quebrado tranquilamente. O Chapolin, por ser muito superior a civis normais, obviamente se escala dos feitos dele, pois dentro do universo de Chapolin, alguns desses civis demonstraram feitos sobre-humanos. Um civil em um episódio pulou do 10º andar e sobreviveu, e depois o Chapolin jogou uma bomba que acabou explodindo a queima-roupa no indivíduo, e o raio de explosão chegou ao 10º andar. Então, se você acha que você pode vencer os personagens do lendário Rubem Aguirre em Chapolin, pense novamente. Em um momento do tempo, houve uma chuva de meteoros Aerolitos! que acabou causando um terremoto, e um arqueólogo disse que essa chuva de meteoros Aerolitos! quebrou o recorde mundial.
e o Chapolin ficou embaixo da chuva, tancando tudo, e foi até soterrado por essa saraivada de meteoros. Apenas para alguns momentos depois, ele sair do local quase ileso, apesar de estar um pouco desnorteado. Como dito anteriormente, o Chapolin já lutou contra alienígenas no vácuo do espaço e detonou diversas naves espaciais mais poderosas que qualquer tecnologia inventada na Terra naquele momento. E os marcianos dizem que sua tecnologia é superior a todas existentes na Terra, tirando a tecnologia do Chapolin, mais especificamente a corneta. Então, Chapolin foi lutar no espaço com naves espaciais, e isso mostra que sua velocidade é obscena. Mas logo iremos abordar isso, porque precisamos mencionar um dos mais poderosos oponentes dele, o Alma Negra. Esse homem é o líder da gangue pirata, o capitão dos 7 mares, ou melhor, dos 6 mares, porque um desses mares foi morto por ele, e o Mar Vermelho foi pintado com sangue pelo próprio Alma Negra. E ele é um homem tão absurdo que ele usa um tapa-olho, mas não perdeu nenhum olho. Ele usa esse acessório só para completar o traje que alugou na semana passada. E seu nível de preparo é tão extraordinário que sua própria sombra tem medo dele. O fato de Alma Negra ter matado o Mar Morto, não sabemos ao certo como ele fez isso, porque claramente o mar ainda existe e o próprio Chapolin ouviu falar dele. Então, se dissermos que o Alma Negra literalmente interagiu com a totalidade do Mar Morto e o matou no quesito de vaporizá-lo e depois ele voltar a ser o que era, se levarmos em consideração alguns cálculos feitos por fãs, então a energia necessária para realizar esse feito é de 7,27 gigatoneladas de TNT, o que corresponde à energia capaz de afetar uma ilha inteira. Isso sem contar que a Alma Negra já suportou o impacto de um asteroide na cabeça, apesar de ter caído de seu pequeno meio de transporte. E o Chapolin podemos dizer que é comparável ao Alma Negra, apesar de tê-lo capturado tranquilamente quando precisou. E até podemos argumentar que o feito de Alma Negra é devido à Toon Force, mas eu deixo a critério de vocês, pois o Chapolin por si só, sem nada de Toon Force, já tem feitos pelo menos no nível de edifícios inteiros, afetar essas estruturas. Isso que nem mencionamos que o Alma Negra tem um dispositivo capaz de destruir completamente planetas, mas não foi usado contra o Chapolin, então não é relevante. O Chapolin também já enfrentou outros seres poderosos, mas somente com isso já podemos ver que ele é completamente diferenciado. E quando ele alia sua força natural, a manipulação da realidade e outras habilidades quebradas como a sua Toon Force, ele se torna praticamente um deus. E como falamos de velocidade, vamos analisar justamente isso agora. Em termos de velocidade bruta, o Chapolin é tão divino quanto sua força. Ele próprio diz em um episódio que pode casualmente refletir projéteis supersônicos, e ele mostra isso diversas vezes, e na verdade, isso é realmente extremamente casual para ele. Ele até já desviou de projéteis quando esses estavam fora do seu campo de visão. E isso é muito impressionante, me faz lembrar Madma desviando de um tiro enquanto ele estava de costas. Só que o que o Chapolin fez é muito mais impressionante, e se ele ativar o seu aumento de velocidade nas antenas, então ele fica muito mais veloz. Tão veloz que parece que ele está se teletransportando e seu oponente ainda pensa que o Chapolin está parado na frente dele. Isso sem contar que ele já demonstrou a capacidade de viajar e lutar contra naves espaciais dentro do sistema solar. E ele parecia estar bem longe do planeta, mas não temos como dizer exatamente o quão rápido ele estava. Mas eu diria que é no mínimo uma velocidade relativística, mas isso é somente eu falando. Em geral, o Chapolin Colorado é um ser massivamente poderoso, com habilidades especiais invejáveis. O mais fácil de dizer sobre o Chapolin é o que ele não pode fazer. E após tudo isso,
acredito que possamos chegar a uma conclusão de que esse ícone, interpretado por Chespirito, é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado por assistir o vídeo e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial para Quailiang Reverso, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, Sunning Play e Muka. Muito obrigado pelo apoio imensurável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.